pessoal, estamos de volta para continuar falando sobre a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho, tá? A gente viu ali na nossa tabelinha, no bloco anterior, quais são as hipóteses de interrupção, quais as hipóteses de suspensão. Antes de entrar aqui no 473, eu trouxe aqui para vocês a ideia a tabelinha de novo. Eu quero fazer uma anotação aqui para vocês, tá? Em relação ao acidente de trabalho, o auxílio doença acidentário, ou seja, aquele trabalhador que está afastado, que teve a sua incapacidade decorrente de um acidente de trabalho. A gente chama todo o benefício previdenciário que é decorrente de um acidente de trabalho, ele tem uma nomenclatura diferente, tá? Enquanto o auxílio doença comum, inclusive, ele tem um código lá na Previdência, que a gente chama de B31, o auxílio doença acidentário na Previdência Social, ele tem o código B91, tá? Então, o auxílio doença acidentário é aquele decorrente de acidente de trabalho. Esse benefício, ele também suspende, então, a partir, ali após, eu vou colocar igual tá ali em cima, após os 15 dias, ele também suspende o contrato de trabalho, só que aqui é uma hipótese em que o trabalhador, ele vai receber FGTS, tá? Isso aqui é importante, o trabalhador receberá FGTS. Essa aí é a única hipótese em que o trabalhador ele vai receber FGTS, mesmo que o seu contrato de trabalho seja suspenso. Eu não vou ter recolhimento de FGTS no auxílio doença comum, tá? É isso que eu quero que vocês percebam, que a FGV costuma diferenciar. Então, aqui eu tenho uma diferença entre o benefício de auxílio doença comum para o benefício de auxílio doença acidentário. Falamos aí dessas hipóteses, vamos entender aqui. Como eu falei para vocês, quando eu tenho interrupção, o contrato de trabalho ele continua em plena vigência, como eu estou escrevendo aí para vocês. O que interrompe não é o contrato, mas a execução do contrato, tá? Então, eu paro de executar o contrato. Então, eu não tenho trabalho, mas eu tenho pagamento salarial. E aqui na suspensão, o contrato de trabalho ele fica com efeitos de fato suspensos. Então, nesse caso, meu contrato de trabalho ele tem efeitos suspensos. Então, se vocês quiserem anotar isso só para fixar, tá? No caso da suspensão, o empregado ele não trabalha, mas recebe, e não recebe, perdão. E não recebe salário. Em regra, tá, pessoal? Nenhuma parcela salarial. Na interrupção, ele não trabalha, mas recebe salário. Beleza? Ponto importantíssimo. Aqui trouxe mais de uma forma detalhada as hipóteses de interrupção, de suspensão. E aí a gente tem o artigo 473. Esse artigo aqui vale a pena, tá, pessoal? Marcar um coraçãozinho aí no material de vocês, porque esse artigo ele despenca em prova. Esse aqui eu sugiro que você decore as datas, tá? Ele é o artigo 473 da CLT, cai muito na primeira fase, então eu sugiro que vocês conheçam esses prazos. A gente vai ler juntos aqui o 473, acompanhe na tela comigo. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Se ele não vai trabalhar e recebe salário, a gente está diante de um caso de interrupção, ok? Interrupção. Então, quando que o trabalhador pode faltar ao trabalho sem prejuízo do salário, ou seja, sem deixar de receber salário? Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento, tá? Então, aqui a gente está falando de 2 dias em caso de falecimento do cônjuge
Sempre que a lei tiver trazer cônjuge, né, na maior parte dos casos, você pode ler também companheiro, tá? Que a jurisprudência ela vem aceitando. Ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Então, 2 dias em caso de falecimento de qualquer uma dessas pessoas. 3 dias em virtude de casamento. O que o examinador adora fazer? Trocar isso aqui, tá? Então, sempre lembra que para casamento eu tenho 3 dias, eu tenho mais dias do que eu tenho para o caso de falecimento, tá? 1 dia em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana. Isso aqui, pessoal, você vai riscar. Você vai riscar no seu material, não porque ele foi revogado, ele não foi revogado, tá? Mas ele não foi recepcionado pela Constituição, tá? Ele não foi recepcionado pela Constituição, então aí no seu material ele aparece sem estar revogado, mas você tem que lembrar que a gente não aplica, tá? Não foi recepcionado pela CF, porque hoje a gente tem a licença paternidade é uma licença de 5 dias corridos, tá? Tá previsto na Constituição Federal. Antes que você pergunte, você tem a licença paternidade que pode ser quadruplicada até 20 dias para os casos daquela empresa que tá habilitada no programa Empresa Cidadã. Se a empresa não tiver vinculada a esse programa, a licença paternidade é de 5 dias consecutivos conforme Constituição, tá? Voltando aqui para a tela, por 1 dia, olha aqui, 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Você tem 1 dia a cada 12 meses de trabalho. Até 2 dias, consecutivos ou não, para se alistar eleitor. Então, para você ir lá tirar o título de eleitor, o que for preciso para que você se aliste como eleitor. No período em que estiver cumprindo as exigências do serviço militar. Isso aqui é aquela habilitação, é aquela apresentação, em geral ela dura 1 dia, né? É aquela habilitação ali que o jovem, quando completa 18 anos, ele tem que se apresentar, ele tem que se alistar. Aqui, em geral, é o alistamento, tá? É aquela apresentação no serviço militar. Nos dias em que, então aqui, ó, também no período em que tiver que cumprir, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de vestibular para ingresso em ensino superior, percebam que aí não tem limitação, é pelo período necessário mesmo, os dias necessários, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo. Aqui, exemplo, o trabalhador ele é, por exemplo, uma testemunha, vamos supor que ele é uma parte, tá? Ou ele é um jurado em um determinado tribunal do júri, pelo tempo que fizer necessário quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Aqui como exemplo você tem um dirigente sindical que tem que ir lá na OIT, por exemplo, tá? Até 2 dias, esses 3 últimos incisos aqui são novidades, são recentes, então fica ligado. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica, só 1 dia por ano. E até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso da realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. Então, eu tenho essas hipóteses aqui de interrupção do contrato de trabalho. O 473, pessoal, ele despenca em prova, tá? Trago aqui para vocês todos os artigos. Artigo que fala do jurado, artigo que fala da testemunha. Então, você vai dar uma olhada nesse material que eu tô colocando aí para vocês, tá? O 131, ele vai falar das férias, tá? Então, é bom dar uma lida, a gente ainda vai ter uma aula
de férias, tá? Mas ele traz aqui a ideia de que essas faltas que a gente citou aqui no 473 não são consideradas como faltas injustificadas. É o que a gente chama de falta justificada. Então, não vai impactar, por exemplo, no cômputo das férias, tá? Quando, além disso aqui, além do 473, tá? Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social, por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social e justificada pela empresa, entendendo-se como tal, a que não tiver determinado desconto correspondente do salário, tá? Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido, e nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3 do 33. Aqui são hipóteses que não vão impactar as férias, dentre elas essas previsões do 473, tá? Aqui o 133 traz hipóteses em que você perde o direito de férias, é bom conhecer esses períodos aqui, mas a gente vai falar deles lá na aula de férias, tá? O professor, pessoal, que é uma categoria específica, é uma categoria diferenciada, tá? Ele traz algumas especificações em relação à interrupção. Porque em relação ao professor, enquanto lá no 473 eu tenho 2 dias para falecimento, e 3 dias para casamento, tá? Aqui para professor, eu tenho uma regra diferenciada. Olha só o que diz aí o parágrafo 3º do artigo 320. Não serão descontadas no decurso de 9 dias as faltas verificadas por motivo de gala, é o casamento, ou de luto, tá? Em consequência de falecimento de cônjuge, pai, mãe ou de filho. Então, o professor, nessas duas situações, ele tem 9 dias. Ok? O professor vai ter 9 dias, tem que lembrar aí dessa regrinha, tá? A lei número 605 de 49, pessoal, é a lei que cuida do repouso semanal remunerado. O que é o repouso semanal remunerado? É aquele período que todo trabalhador tem direito de 24 horas consecutivas para descanso, e essas horas são remuneradas, tá? Lá na lei do repouso semanal remunerado, nós temos mais faltas justificadas, mais faltas que não poderão ser descontadas. Vem aqui comigo, vamos acompanhar aí o que diz o artigo 6º da lei 605 de 49. O artigo 6º fala assim: não será devida remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. O que ele está falando aqui no artigo 6º? Ele está falando o seguinte, pessoal, vamos supor, deixa eu ver aqui se eu... Vamos supor o seguinte, tá? Eu tenho a semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Esses são os dias úteis. O domingo seria o meu repouso semanal remunerado, ok? Aí esse trabalhador, ele falta quarta, ó. Ele trabalhou segunda, ele trabalhou terça, ele faltou quarta sem nenhuma das justificativas. Se ele faltou quarta, quando eu for chegar lá no contra-cheque dele, eu desconto 2 dias. Eu desconto a quarta, vai vir menos o dia da falta injustificada e vai vir também menos o repouso semanal remunerado. O que o caput do artigo 6º está falando pra gente? Está falando o seguinte, olha, você só vai ter direito de ser remunerado no dia do seu repouso se você trabalhou a semana inteira, se você cumpriu toda a sua jornada direitinho durante aquela semana que você vai gozar o repouso. Então tem que ter cuidado, tá? Muitas vezes o trabalhador, ele falta um dia sem justificativa. Aqui a gente está falando de uma falta injustificada, uma falta que não está dentro do previsto lá no 473 ou aqui do artigo 6º
da Lei 605 de 49. E aí esse trabalhador, ele não vai ter só um dia de desconto, ele tem um dia mais o desconto do repouso. O salário, quem é mensalista, tem o salário de 30 dias, tem um salário que remunera 30 dias. Desses 30 dias, você não trabalha os 30, você já está recebendo pelo repouso semanal remunerado. É por isso que quando você falta um dia, desconta 2, porque você perde o dia que você faltou injustificadamente e o repouso daquela semana, beleza? Volta comigo para a tela para a gente ver quais são os motivos justificados, ou seja, mesmo que eu falte, eu não vou sofrer nenhum tipo de desconto, tá? Quais são esses motivos? Quais são essas hipóteses? Os previstos no 473, que a gente já viu, a ausência do empregado devidamente justificada a critério da administração do estabelecimento, ou seja, o empregador justificou, concordou, deixou que ele faltasse, paralisação do serviço nos dias em que por conveniência do empregador não tenha havido trabalho, foi o empregador que disse que aquele dia ninguém precisava ir, ausência do empregado até 3 dias consecutivos em virtude do seu casamento, repete lá a previsão do 473, e a falta do serviço com fundamento na lei sobre acidentes de trabalho. Então, você faltou ali porque sofreu um acidente, e doença do empregado devidamente comprovada, tá? Como é que eu comprovo a doença do empregado? Por meio de atestado médico, que o empregador pode exigir que você homologue em pelo médico do trabalho indicado na empresa. Observação importante sobre a jurisprudência do TST. Apesar da FGV não cobrar tanto a jurisprudência como concursos públicos no geral, é bom que a gente conheça o que o TST está entendendo sobre atestado médico, tá? Tinha uma celeuma, o TST tinha uma posição diferente, a última posição do TST sobre atestado médico, tá? A última, pode ser que mude, já mudou várias vezes, é que o atestado médico não precisa necessariamente ter o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Muitas vezes o empregado, ele não quer que o empregador saiba da sua doença, por ser, por exemplo, alguma doença estigmatizante. Então, o empregado teria esse direito de ficar preservado, de não colocar o CID no atestado médico. A jurisprudência do TST já oscilou, já disse que pode exigir ter CID. O último entendimento aí do TST é que não é mais obrigatório, não é mais necessário que o CID venha no atestado médico para que esse atestado médico seja válido. Vamos voltar aqui para a tela, vem comigo. Nas empresas em que vigorar regime de trabalho reduzido, a frequência exigida corresponderá ao número de dias em que o empregado tiver que trabalhar. O que ele está falando? Se é uma empresa que só cobra serviço segunda, quarta e sexta, faltou quarta, vai dar na mesma, tá? A ideia aqui só recebe repouso semanal remunerado se trabalhou toda a sua duração, todas as suas jornadas ali bonitinhas durante aquela semana, ok? O artigo 4º, parágrafo 1º da CLT, também não sei porquê, mas é muito cobrado, tá? É um parágrafo importante que vale a pena você ler aí no momento da revisão, tá? Ele fala o seguinte: computar-se-ão na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar. Aqui já não é só aquele momento em que você se alista, não. Aqui é aquele momento em que você foi chamado para ficar lá, né, por um ano mais ou menos, prestando serviço militar, tá? Então você vai ter essa contagem, você não recebe salário, mas tem a contagem, e também por acidente de trabalho, tá? Continuando aqui, eu trago a lei dos benefícios previdenciários, a previsão dos benefícios previdenciários que tem aí na CLT, que no seu artigo 475 fala o seguinte: o empregado que for aposentado por invalidez, tá? O aposentado por invalidez terá o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. O que eu quero que você se lembre, tá? Que o aposentado por invalidez, ele tem o contrato de trabalho suspenso. Vem aqui comigo só para a gente desmistificar um mito. Quando o trabalhador ele é aposentado por invalidez, quando ele está incapaz para o trabalho de forma total, ele não pode exercer nenhuma atividade, tá?
Essa aposentadoria por invalidez, ela não é permanente, ela é considerada provisória. A ideia é a seguinte: a qualquer momento esse trabalhador ele pode ser reabilitado. O INSS pode pegar esse trabalhador e inseri-lo num programa de readaptação para que esse trabalhador exerça qualquer outra função, qualquer outra atividade. Essa é a ideia do sistema, que o trabalhador aposentado por invalidez, principalmente aqueles que são muito novos, consigam ser reinseridos no mercado de trabalho. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que o aposentado por invalidez tem o seu contrato só suspenso e assim que ele melhorar ou for readaptado ou se reabilitar, ele possa voltar para o emprego antigo. Por isso que no momento que o empregado é aposentado por invalidez, eu não tenho uma extinção do contrato de trabalho. Então lembra disso, aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato de trabalho. Como é que fica o empregador? O empregador ele pode contratar alguém para substituir o empregado que foi aposentado por invalidez? Pode. Só que essa pessoa, esse trabalhador que está ciente de que está cumprindo uma função interina, que está cumprindo uma função de substituição, mesmo que não tenha um prazo determinado, esse trabalhador, se ele estiver ciente disso, ele não vai ser indenizado no momento da rescisão. Então ele não recebe aviso prévio, ele não vai precisar receber 40% de FGTS, porque ele tem conhecimento, ele não vai ser indenizado, porque ele tem conhecimento da interinidade da sua atividade, tá? É o que diz aí o parágrafo 1º, olha o que fala aí o parágrafo 1º. Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria. Facultado, porém, ao empregador o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho, salvo na hipótese de ser ele portador de estabilidade. Aqui é quando o empregado volta o antigo aposentado por invalidez. Aí olha o parágrafo 2º. Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir com este o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato, tá? Você pode ter essa contratação. Aqui eu coloco para vocês várias informações, tá? Repetindo o que eu disse, eu coloquei aqui para vocês, ó, tô passando para vocês acompanharem, tá? Os artigos. Essa lei 8.036 aqui, eu vou frisar, ela é a lei do FGTS e esse parágrafo 2º aí, parágrafo 5º, perdão, do artigo 15 despenca. O depósito do CAPT, que é o depósito de FGTS, é obrigatório nos casos de afastamento para prestação de serviço militar e licença por acidentes de trabalho. Então, os benefícios previdenciários acidentários e o período em que o trabalhador está no serviço militar são períodos em que o trabalhador, mesmo com contrato suspenso, vai ter direito ao FGTS, tá? Aqui todos os benefícios previdenciários acidentários. Ok? Continuar e vou mostrar para vocês, tá? Agora a gente vai ler algumas súmulas importantes. As súmulas eu quero ler com vocês, tá? Olha o que diz a súmula 371 do TST, efeito superveniência. De auxílio-doença no custo deste, a projeção do contrato de trabalho para o futuro pela concessão do aviso prévio indenizado tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salário, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário. Vamos pensar o seguinte, pessoal. O empregado aqui do nosso exemplo, vamos supor que ele foi dispensado de 10 de abril de 2019. Vamos supor que ele tinha ali menos de um ano. Então, quando for dia 10 de maio de 2019, acaba o aviso prévio. A gente está no período de aviso prévio. Vamos supor que a gente está falando de um aviso prévio indenizado, tá? Aqui tanto faz se é indenizado ou não, mas vamos pegar ali que ele está em casa. E aí esse trabalhador, ele tá com o aviso prévio indenizado nesse período e ele se acidenta, sei lá, ele cai da escada e fica 80 dias recebendo auxílio-doença, ok? Ele fica aí 80 dias recebendo auxílio-doença. O
contrato dele ia encerrar aqui, ó, 10 de maio. Mas como o auxílio-doença suspendeu, né, a partir do 15º dia o contrato de trabalho, eu paro aqui a contagem do aviso prévio, tá? Aliás, posso continuar, mas essa consolidação aqui do fim do contrato, ela vai ser prorrogada para o primeiro dia útil aí do fim desse auxílio-doença, tá? Lembre disso aí. Súmula 440 do TST, uma súmula muito importante, tá? Que o TST vem aplicando, que vai falar o seguinte: auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato de trabalho, reconhecimento do direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica. Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecida pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença, acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Então, o empregado que se acidenta, tá? Que está recebendo uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença acidentário, ele tem direito à manutenção do plano de saúde. OJ 375, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho em virtude de percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Sei lá, o empregado está em coma, aí beleza. Agora, se esse empregado ele não está impossibilitado de propor uma ação, o período de suspensão não vai atrapalhar a contagem da prescrição, tá? Trago aqui para vocês algumas informações importantes, tá? Dá uma lidinha aí, pessoal, nesses artigos. E aí a gente tem aqui o afastamento da Lei Maria da Penha, pessoal. Há uma divergência na doutrina, mas a doutrina majoritária, eu vou anotar aqui para vocês, a doutrina majoritária entende que é caso de suspensão, tá? Olha só o que a gente tem aqui na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, no artigo 9º. Quando a mulher ela é vítima de violência doméstica, é assegurada a essa mulher manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então, essa mulher ela não poderia ser dispensada quando ela tem que se afastar do trabalho por causa da violência doméstica, tá? Mas aí a ideia, a doutrina entende que é um caso de suspensão, o empregador não teria que pagar salário, tá? Trago aí para vocês os artigos que fundamentam a suspensão, tá? Quero que vocês deem uma olhadinha. Para fechar, falar um pouquinho do layoff e aí a gente fecha esse bloco, tá? O que é o layoff? O layoff é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, na qual o empregado ele para de trabalhar para se capacitar, tá? E ele vai se afastar do trabalho para alguma capacitação e ele recebe um benefício, que é muito parecido com o benefício do seguro-desemprego. Esse aqui não tem jeito, a gente tem que ler a letra da lei. Raramente isso cai na primeira fase, mas por precaução é bom dar uma lida, porque se cai você vai conseguir identificar qual é o item correto. Vem aqui comigo para a tela para a gente ler o 476A da CLT. Olha aí o que diz o 476A. Ele é um artigo bem extenso, mas eu acho importante que nós conheçamos aí esse artigo. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, então é uma hipótese de suspensão, por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado. Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato com antecedência mínima de 15 dias, tá? Para o início aí da suspensão contratual.
O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma vez no período de 16 meses. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. Durante o período de suspensão contratual, para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios pagos voluntariamente concedidos pelo empregador. Se ocorrer a dispensa do empregado, aqui você vai fazer uma anotação. Única hipótese de rescisão contratual durante suspensão. Pessoal, esse contrato de trabalho ele não pode ser extinto durante suspensão ou interrupção do contrato. Não pode rescindir o contrato. Essa é a única exceção em que é possível, por previsão legal, a rescisão contratual durante esse momento de suspensão, tá? Então, se ocorrer a dispensa no transcurso do no período de suspensão ou nos 3 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo de trabalho, sendo no mínimo 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato. Se durante a suspensão do contrato não for ministrado curso ou programa de qualificação profissional ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e encargos sociais referentes ao período, as penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como as sanções previstas em convenção ou acordo coletivo. O prazo limite fixado no caput, 2 a 5 meses, poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo de trabalho e a aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional no respectivo período. Pessoal, é isso que a gente tem que entender do 476A. A gente tem que entender que esse trabalhador, mediante autorização e negociação coletiva, pode se afastar de 2 a 5 meses para se capacitar, tá? Se ele for dispensado nesse período ou até 3 meses após o retorno, vai ter direito a uma multa prevista em negociação coletiva, multa esta que não pode ser superior à última remuneração que ele recebeu. Durante esse período ele não recebe salário, mas recebe a bolsa qualificação, que é muito parecida com o seguro-desemprego, é o mesmo valor e tudo mais. Durante o período de afastamento ele recebe essa bolsa qualificação. Beleza? Vamos encerrar esse bloco por aqui, então nós encerramos o contrato de trabalho. Aproveita o material que eu coloquei para vocês, leia a letra da lei, eu tomei o cuidado de colocar os artigos mais importantes para que você não vá para sua prova sem saber, beleza? Qualquer dúvida, manda para a área do aluno que a gente está à disposição para auxiliar vocês e sanar qualquer dúvida. Até o próximo encontro.